a longa estrada que devemos percorrer. Bênçãos de amor e paz nós vamos encontrar, se dedicarmos aos caídos socorrer e de mãos dadas caminhar. Há tanta mágoa, tanto pranto e tanta dor, são corações cansados de tanto sofrer, necessitados de carinho e de amor, praticando bem, mais felizes vamos ser. O mundo é escola e juntos vamos aprender a cultivar a paz e a caminhar sempre servindo. Na caridade acendemos nossa luz, progredindo assim sob o amparo de Jesus. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Praticando bem, mais felizes vamos ser. O mundo é escola e juntos vamos aprender a cultivar a paz e a caminhar sempre servindo. Na caridade acendemos nossa luz, progredindo assim sob o amparo de Jesus. Progredindo assim sob o amparo de Jesus. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui, em vibrações fraternais na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui, em vibrações fraternais na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz,
mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta chance demora a voltar. Se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar o amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração. É só abrir o coração. Todo trabalho é bem-vindo pras mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta chance demora a voltar. Se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar o amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração. É só abrir o coração. Hoje, quando estou aqui na estrada a viajar, olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro que passou. Esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu. Divulgou o evangelho e o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha o céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha o céu e lembra Paulo a velar por ti. Para semear nós somos livres, mas a colheita nunca tarda. O tempo passa e não tem volta.
Vamos plantar a terra farta. Fomos chamados ao trabalho. Vamos a Ele, vamos agora. Aproveitemos essa chance. Trabalhadores da última hora, Jesus é luz, irmão, amigo, anunciou para outros tempos um consolador. Temos agora em nossas mãos Espiritismo, amor. E em Jesus temos o exemplo de amor e paz e confiança. Aprenderemos junto a Ele que o cristão nunca se cansa. Fomos chamados ao trabalho. Vamos a Ele, vamos agora. Aproveitemos essa chance. Trabalhadores da última hora, Jesus é luz, irmão, amigo, anunciou para outros tempos um consolador. Temos agora em nossas mãos Espiritismo, amor. Espiritismo, amor. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala em nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite, meus irmãos, que a paz de Jesus envolva todos neste momento. Convidamos aos companheiros para que possamos juntos iniciar o nosso tratamento dessa noite, elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, até Jesus, nosso Mestre e amigo, e aos trabalhadores espirituais desta casa. Senhor Jesus, nos encontramos aqui, Mestre, pedindo-te o amparo, o auxílio, o socorro às nossas necessidades.
Ajudai-nos, Senhor, a bem compreender as lições do Teu Evangelho, a fim de melhorarmos intimamente e, em consequência, melhorarmos o nosso corpo físico, a nossa família, a nossa existência aqui na Terra. Mestre amado, abençoe a nossa reunião desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e que Deus seja louvado. Nós vamos então ouvir a leitura inicial, que é do livro Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel, em família. Aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Isso está em Paulo, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 4. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Essa é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Bom pregador e mau servidor são dois títulos que se não coadunam. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas aquela que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente, entre os que se lhes agregaram ao círculo pessoal através dos laços consanguíneos, entregando-se por isso a lamentável desânimo. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais se sinta acabrunhado na incompreensão. Constituiria falta grave esquecer as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa realização essencial. Irmão, nós convidamos então a nossa companheira Raquel para que ela possa realizar o estudo da noite de hoje. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar do tema de família, especificamente doenças e desequilíbrios no lar. E antes de falar sobre esse tema, eu vou ler aqui uma passagem do Evangelho que está no capítulo Honrai vosso pai e vossa mãe, para entendermos primeiramente o objetivo que Deus tem para conosco nas nossas reencarnações em família, que todos estamos em família
não por acaso, como foi lido na leitura inicial. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são mais frequentemente espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores, que se traduzem por sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na prova, antagonismo na terra, para lhe servir de prova. Os verdadeiros laços de família, então, não são os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamento que une os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. Então, com esse pequeno trecho do Evangelho, primeiramente, nós temos que buscar entender o objetivo da encarnação, da reencarnação em família. Por que reencarnamos em uma determinada família? Qual é o objetivo nesse processo reencarnatório? Quais os principais desafios? Quais os principais desequilíbrios que temos dentro do lar? Como alcançar essa paz doméstica? E como lidar com essas questões familiares? Que muitas das vezes, nem sempre, como foi colocado no Evangelho, a família vem por laços de simpatia, ela também pode vir por laços de prova. Então vamos tentar trabalhar um pouco esses temas. Aqui, no início do nosso estudo, tem a parte de Jesus em Mateus que fala: porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontrará, e o que se bate, e ao que bate, se abre. Então, aproveitando essa leitura, às vezes nós consideramos assim muito difícil, principalmente a tarefa familiar, que é o nosso maior desafio nessa vida, nessa existência, é o desafio de estar em família. E quando nós estamos passando, geralmente por conflitos familiares, a gente esquece que aqueles conflitos, aquela situação, foi nós que pedimos. Nós que pedimos para estar com aquelas pessoas, com aqueles espíritos. Então, temos que entender um pouco o que é essa fala de Jesus. Voltando também a essa questão, quando a gente fala de família, a gente está associando com a justiça das aflições. O que seria isso? Todos nós sabemos, o Espiritismo tem nos mostrado em vários estudos, no próprio Evangelho, que Deus, Ele é justo, infinitamente bom e justo. Em momento algum nós podemos duvidar da justiça de Deus e da bondade de Deus. Sendo assim, quais os dois aspectos da justiça? A justiça na terra pune simplesmente a crueldade manifesta, cujas consequências transitam nas áreas do interesse público, dilapidando a vida e induzindo a criminalidade. Entretanto, esse é apenas o seu aspecto exterior, porque a justiça é sempre manifestação constante da lei divina, nos processos de evolução e nas atividades da consciência. E qual a relação existente entre doença e justiça? No curso das enfermidades, é imperioso venhamos a examinar a justiça, funcionando como todo o seu poder regenerativo para sanar os males que acalentamos. Está em Emmanuel, Leis de Amor. Então, como que, vamos pensar, nós estamos falando sobre desequilíbrios, doenças e desequilíbrios no lar. Como que atuaria a justiça de Deus nessa lógica, quando a gente fala de justiça de Deus? Em Vida e Sexo, em Emmanuel, ele coloca o seguinte: a justiça divina dentro do lar, ela alcança os contraventores pela lei de amor e determina-se-lhe que instale nas consciências os reflexos do saque afetivo que perpetraram contra os outros, uns contra os outros. Então, olha essa frase: os contraventores da lei de amor, aqueles que estiveram juntos, porque nós sabemos que todos nós estamos associados no núcleo familiar, porque isso vem de uma necessidade
de ajustes, vem de uma necessidade de aprendizado, vem de uma necessidade de convivência com aquelas mesmas pessoas que talvez não foram pessoas que nós tivemos uma relação tão positiva, ou pessoas que nós prejudicamos, ou pessoas que nós lesamos pela nossa dificuldade de ser melhor. Então, nesse sentido, todos nós que nos reunimos em família, ela é justamente a lei de Deus, a lei de amor agindo. Aí nós entendemos pela lei da reencarnação como Deus é bom, como Deus é justo e como Deus ele consegue, né, nos dar uma segunda oportunidade de estarmos convivendo com aquelas pessoas que tivemos dificuldade de conviver. Aquele filho ingrato pode ser aquela pessoa que nós desviamos. Aquele marido que às vezes ausente, talvez foi aquela pessoa que nós também deixamos, não atuamos da forma que precisávamos. A esposa, né, problemática, neurótica, talvez foi aquela que o marido desviou em outra reencarnação. Então, nós temos várias, né, através do Espiritismo, várias explicações para entender as relações em família. Então, a primeira pergunta que se faz, o nosso lar, ele é constituído pelos laços da afinidade ou da prova? É uma questão que nós temos que nos perguntar. A família consanguínea entre os homens, ela pode ser apreciada como centro essencial de nossos reflexos. Reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve. Tendo essa consciência, nós então conseguimos entender que nós não somos vítimas. E não adianta nós tentarmos criar soluções imediatas, porque nós vamos ter que retornar, às vezes, situações muito mais difíceis. Então, aqui no livro Pensamento e Vida, Emmanuel traz uma explicação muito importante sobre a questão familiar, que eu vou ler aqui, né, para ser fiel a tudo que ele está colocando, que fala assim: a tara familiar é resultante da conjunção de débitos, situando-nos no plano genético enfermiço que merecemos à face de nossos compromissos com o mundo e com a vida. Desta forma, somos impelidos a padecer o retorno dos nossos reflexos tóxicos através de pessoas da nossa parentela que nos devolvem por aflitivos processos de sofrimento. Temos assim, no grupo doméstico, os laços de elevação e alegria que já conseguimos tecer, por intermédio do amor louvavelmente vivido. Olha, então nós temos os laços de amor dentro do nosso núcleo doméstico, mas também não nos iludamos. Temos as algemas de constrangimento e aversão, nos quais recolhemos de volta os clichês inquietantes que nós mesmos plasmamos na memória do destino e que necessitamos desfazer à custa de trabalho, de sacrifício, de paciência, de humildade, recursos novos com que faremos nova produção de reflexos espirituais, suscetíveis de anular os efeitos de nossa conduta anterior, conturbada e infeliz. Olha que leitura rica que está em Emmanuel, Pensamento e Vida, né? Então aqui ele traz uma explicação muito clara, né, do qual a nossa relação com a nossa parentela mais próxima. Que nós temos, todos nós em família, temos aquelas pessoas que temos os laços de simpatia maior e aquelas que não tanto. Mas que o nosso desafio é conviver, o nosso desafio é tentar aprender com amor, com a paciência, com o entendimento, conviver com essa situação. Porque pensamos bem, se nós não tivermos esse conhecimento, esse entendimento, como que nós vamos conseguir conviver? E Deus é tão perfeito, tão bom, que Ele nos dá, através da reencarnação, o esquecimento do passado. Porque todos nós sabemos que
que se tivéssemos o conhecimento do que realmente nós fomos um para o outro dentro do ciclo familiar, nós não conseguiríamos conviver, nós não conseguiríamos passar dessa fase. E Deus, de novo, na sua infinita bondade, nós nunca, em momento algum, podemos deixar de entender a bondade infinita de Deus, a justiça, a bondade de Deus de nos dar nova oportunidade. E na sua infinita bondade, Ele nos coloca, às vezes, naquelas mesmas situações que vivemos e que erramos, porque se nós não tivéssemos errado, a gente não iria retornar. A prova, ela só é necessária até a gente conseguir passar por ela. Enquanto nós não conseguimos amadurecer o nosso espírito, enquanto estivermos errando, nós não vamos passar pelas nossas provas. E aqui vem até falando da aprovação, né, da provação, das provas e expiações, que existe uma diferença entre provas e expiações. A maioria dos lares, a maioria dos casamentos, a maioria das relações familiares são provas. O que é a prova? É como nós podemos comparar com a escola. Se a gente não passar por uma prova, se a gente não passar pelas dificuldades, se a gente não passar pelos desafios, nós não iremos evoluir. E Deus sabe, Deus nos conhece. E lá antes de vir para cá, nós também pedimos para voltar naquela situação, para a gente se fortalecer, para a gente aprender a obediência, aprender a resignação, aprender a paz de espírito, a calma, o entendimento. Que antes de entender um familiar como uma pessoa, a gente sair desse momento presente e entender aquele familiar, aquela pessoa querida, como uma pessoa, um espírito que precisa de amor, que precisa de auxílio, que não está conosco por acaso. Nós vamos desenvolver, no decorrer desse entendimento, uma piedade, um amor muito maior. E isso facilitará. Porque nós não podemos nos enganar. Nós sairemos daqui apenas quando estivermos burilados. Ou seja, não só nessa reencarnação. O objetivo final de todos nós, enquanto espíritos, é o aperfeiçoamento moral. E até nós sermos obra-prima para Deus, nós vamos ter que ainda trabalhar muito, lapidar muito o nosso espírito. Como que nós lapidamos o nosso espírito? Através das provas. Prova é as provações que ensinam o rebelde preguiçoso, o discípulo rebelde preguiçoso, a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Ou seja, o espírito rebelde e preguiçoso, aquele que não quer evoluir, aquele que não quer aprender. Então, se ele não quer aprender, ele tem que passar pelas dificuldades. Aquela pessoa que só contempla, ela tem que entender que ela tem que passar pela dificuldade. Se eu feri alguém, se eu machuquei alguém, se eu lesei alguém espiritualmente, emocionalmente falando, eu só vou entender que dor é essa se eu passar pela mesma situação. E isso não tem nada a ver com castigo de Deus, que muita gente confunde. Isso não é castigo de Deus, pelo contrário, esse é amor de Deus. É o amor de Deus para conosco, porque Ele nos conhece, Ele sabe das nossas dificuldades. E nós devemos florescer onde Ele nos plantou. E muitas das vezes nós florescemos na nossa família, que às vezes nem sempre é aquela família que sonhamos, mas é nela que devemos estar. É nela que vamos evoluir. É nela que vamos crescer. Expiação, quando fala de expiação, a expiação é uma pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Então, qual que seria a diferença, né? A expiação é uma pena imposta. Não tem como a gente sair dela. É aquela pena que nós passamos e geralmente é um débito. Se a gente faz um débito no banco, a gente vai ter que pagar, não é? A expiação é a mesma coisa. Se a gente errou lá no passado, se a gente cometeu, lesamos alguém, nós viemos, às vezes, com a expiação de corrigir aquela situação. A prova são os ajustes necessários, são as dificuldades que nós vamos passando no decorrer da nossa existência, que nos leva
a melhorar, para purificar, para nos burilar. Toda prova, nem toda prova é uma expiação, né? Então, assim, às vezes nós temos muitas provas, mas é diferente da expiação no sentido de que a expiação, aqueles que não cumpriram a lei de amor, têm que retornar justamente para aprender, para evoluir. É o caso, por exemplo, de uma deficiência física na família, é o caso de uma pessoa que fez mau uso da fala, fez mau uso, né, que volta, às vezes, sem poder falar, com problemas congênitos que não tem como, não tem cura, uma doença, uma criança que morre em tenridade. Isso é uma expiação muito grande para uma família. E as provas, são todas aquelas situações que nós passamos, né? Nós procuramos, às vezes, com as nossas próprias mãos, tormentos voluntários, né? Mas que nós precisamos passar também para a gente evoluir. É o caso do lar, a maioria dos lares são de provas. É muito difícil, são raros os casamentos, né, as relações totalmente de almas gêmeas. A gente fala, né, almas gêmeas são raros, porque a maioria dos casamentos e das famílias, o objetivo é passar pelas provas, para buscar o burilamento, para buscar a purificação. No Evangelho fala que de todas as provas, a mais penosa é a ingratidão dos seus. Que aquela pessoa que suporta com facilidade uma privação material sucumbe ao peso dos tormentos domésticos. E essa é uma prova dolorosa. Todos nós que passa por uma ingratidão, né, dos filhos, todos nós que passamos por uma dor moral, que é diferente da dor física, com um familiar, nós sabemos o quanto essa dor é difícil. O quanto é difícil a gente conseguir superar, só porque é necessário. Por isso que nós precisamos nos fortalecer. Entre a dor física e a dor moral, qual das duas faz vibrar mais profundamente o espírito humano? Aqui coloque do Consolador em Emmanuel que podemos classificar o sofrimento do espírito como a dor realidade e o tormento físico, se qualquer natureza, como a dor ilusão. Em verdade, toda dor física colina o despertar da alma para os seus grandiosos deveres, seja como expressão expiatória, como advertência da natureza material ao dono de um organismo. Mas toda dor física é um fenômeno, enquanto que a dor moral é a essência. Vou explicar um pouquinho rapidinho isso aí. Quando a gente fala de dor física, nós estamos falando das doenças. As doenças, né, doenças físicas que quantos de nós adquirimos, né? E coloca que essa dor física, ela é um despertar da alma para os grandiosos deveres, como expressão expiatória, como advertência da natureza material ao dono de um organismo. Então, ou seja, toda vez que nós usamos de alguma forma errado, temos uma atitude errada, né? Quem, por exemplo, se nos alimentarmos muito mal, ou se usarmos de vícios, nós vamos ter uma consequência disso. Mas a dor moral é a essência. Como é que seria isso, a diferença de dor física e dor moral? A dor física é aquele sofrimento do sentido físico, do corpo físico, mas que ao desencarnar nós vamos passar por ela. A dor moral é aquela que não acaba. A dor moral é aquele sofrimento que perpetua, porque ele está no nosso espírito. É aquela situação que nós muitas vezes nos iludimos. Nós vivemos de uma forma iludida, nós erramos, nós lesamos o outro espiritualmente falando, e isso gera essa dor moral. A ingratidão dos filhos, né? Como eu estava colocando aqui, que de todas as provas, a mais penosa é da ingratidão. E dos filhos para com os pais, como coloca aqui, é mais difícil ainda. Porque aos filhos compete amar aos pais, mesmo quando eles são negligentes ou irresponsáveis. Por conta do Código Superior da Vida, o impositivo, honrar pai e mãe, sem excluir os que o são apenas por função biológica. Assim mesmo, por cujo intermédio, a excelsa sabedoria programa necessárias provas redentoras e pugitivas,
expiações liberativas, provas redentoras e expiações liberativas. É só através das provas e expiações entendidas como libertadoras é que nós vamos entender essa relação de filiação de pai e mãe, de filhos, sabendo que aquilo ali, aquela situação às vezes é necessária, mas é para nós repararmos, porque aquelas lesões, né, aquelas feridas que nós criamos com os nossos queridos entes, né? Ante um filho ingrato, seja qual for a situação em que se encontre, guarda piedade para com ele e dá mais amor. Na verdade, todos que passam por esse processo, quando eu coloco uma dor moral muito grande, muito, muito difícil, nós pensamos no filho ingrato. É difícil porque, a primeiro momento, quando a gente pensa em ingratidão de um filho, a gente pensa em renegar, a gente pensa em deixar para lá, né? Mas nós estamos errados. Aqui está falando, ante o filho ingrato, tenha mais piedade ainda, porque ali está a prova, ali está a oportunidade que Deus nos dá para retomar, para acolher, para amar aquele que não conseguimos, para amar aquele que prejudicamos em outro momento. E Deus, na sua infinita bondade, nos traz esse espírito em forma de filho para aprendermos a amar, para aprendermos a aceitar, para aprendermos a ajudar aquele espírito. Então, na verdade, quando a gente fala dessa questão, coloca no Evangelho, frequentemente o espírito renasce no mesmo meio em que viveu, estabelecendo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que eles haja feito. Relações, então, essas relações de ódio, essas relações de conflito, que agora é o próximo slide, né, que nós temos muita dificuldades, lares muito conturbados, com relações muito grandes, conflitos, grandes dificuldades. Aqui coloca bem claramente, o espírito renasce no mesmo meio em que viveu. Aí está a prova, aí está a luta. É ali que nós temos que melhorar. Como foi lido na primeira leitura, não adianta nós ajudarmos todos lá fora e nós não conseguimos conviver com um núcleo familiar pequeno, porque é ali que está a dificuldade. E como que a gente desata, como que a gente repara esse mal que nós fizemos? Através do amor, através do perdão, desatando os nós, desatando aquelas dificuldades que nós temos de convivência. Porque existem nessas relações de conflitos no lar, pais que agridem filhos, tentam escravizá-los, qual se lhe fossem propriedade exclusiva. Encontramos também filhos que agridem pais, buscam escravizá-los, como projetores, como se os progenitores lhe constituíssem alimárias domésticas, são aqueles filhos, né, que agem como se os pais fossem empregados, como se os pais tivessem que estar a seu dispor. Aí também nós erramos, porque todo pai, toda mãe, todos nós que estamos hoje nessa encarnação, com a responsabilidade de ser pai e mãe, nós precisamos trabalhar aquele espírito com disciplina e com educação. A gente ouve muito falar da necessidade de educação dentro do lar, de honrar pai e mãe, de mostrar para aquele filho rebelde, às vezes, que nos desafia, olha, você veio aqui conosco, hoje eu sou seu pai, sua mãe, você veio aqui conosco e você precisa estar aqui conosco. E o nosso dever, porque nós vamos prestar contas quando a gente passar para o plano espiritual. O nosso dever, nós temos responsabilidade com os nossos filhos. O Rossandro coloca muito nas suas palestras que se perdeu muito isso. Com o tempo, foi se perdendo esse respeito, esse amor. Porque o amor é diferente de excesso de ternura, como coloca aqui, de excesso de coisas materiais. O amor é condução. E nem sempre o amor é só flores. Às vezes, naquele momento, naquele instante, que o filho está passando por aquela corrigenda, ele pode achar difícil. Mas é necessário, como um pai corrige um filho, assim Deus também nos corrige. Nós não podemos rebelar contra Deus.
Imagina se nós nos rebelarmos contra Deus. Então nós estamos equivocando, acabando, prejudicando a nossa existência. Assim é um filho, assim são as relações familiares. Aquilo que parece uma dor, no longo prazo vai ser um amor. Então a gente tem que ter bem clareza disso, da nossa responsabilidade dentro da família. A reencarnação traça rumos nítidos ao mútuo respeito que compete-nos uns aos outros. Mútuo respeito, para que o lar não vire uma guerra, para que o lar consiga se estabelecer uma paz. Porque a paz do mundo, Jesus coloca, a primeira escola é o lar. No livro Jesus no Lar, ele fala, o lar é a primeira escola, é o cadinho purificador. É lá que é o nosso braseiro, é lá que é a nossa necessidade. É lá que nós viemos para purificar. Quem é o agressor? O agressor, aquele que agride, eu gosto muito de falar essa parte do Chico, quando ele fala, aquele que agride, aquele que tem necessidade de ferir, aquele que tem necessidade de machucar, aquele que tem necessidade de humilhar o outro, ele é muito mais doente. Porque ele precisa disso para se sentir forte. Então ele está doente. E aqui deixa bem claro, né, em Joana de Ângeles, Leis Morais, que o agressor deve ser examinado como alguém perturbado em si mesmo, em processo lamentável de agravamento. Não obstante, merece tratamento e agressividade que procede do espírito, cujos germes o contaminam em decorrência da predominância dos instintos materiais que o governam e dominam. Então, aquele que agride é uma pessoa ainda que está muito longe, né, de entender a lei de amor de Jesus. E se ele veio conosco, todos aqui devem ter uma situação que sofrem dessas questões de ingratidão, de agressão dentro do lar. Essa pessoa, ela deve ser vista como ter piedade. É fácil? Não é fácil. É um desafio. É um desafio. Porque se nós conseguirmos conduzir aquele espírito que veio conosco, se ele sair daqui um pouco melhor, nós vencemos. Nós conseguimos auxiliar. E tem também a questão da obsessão no lar. O que é essa obsessão no lar? Nós sabemos que a obsessão, ela é um processo que se dá quando um espírito usa, né, seja nos induzindo através de pensamentos, maus comportamentos, para causar desarmonia no lar. E geralmente o lar é o principal alvo dos obsessores, porque se desarticula a família, desarticula vários, né, processos ali, vários espíritos que poderiam conduzir de forma diferente a vida deles. Mas quando a gente fala em obsessão, a gente está relacionando a questão da necessidade de vigilância e da nossa higiene, não só física do nosso lar, mas da higiene espiritual, que é a higiene física, claro, também, mas higiene espiritual que é através da nossa harmonização de pensamentos, os tipos, quais pensamentos nós estamos tendo, como nós estamos convivendo dentro desse lar, né? Se nós estamos alimentando vícios, como coloca ali, né? Ele coloca dos goles e baforadas, garfo hiperativo, excesso de sono, né? Desatino de práticas sexuais, que são grandes facilitadores da obsessão. Então, o que é isso? Aqueles espíritos muito materializados ainda, que deixam dentro do lar situações difíceis. Então, ali também nós sabemos que nós nunca estamos sozinhos. Se nós agimos e pensamos de uma determinada forma, nós vamos atrair aqueles espíritos que agem e pensam daquela determinada forma. E o nosso lar, ele deve ser um santuário. Nós devemos tomar muito cuidado, porque o nosso lar é o lugar do refazimento das nossas forças psíquicas, é o refazimento para nós irmos para fora, para nós trabalharmos. Então, no lar, nós temos que buscar essa harmonia. Tem o ciúme, tem o egoísmo, tem a vaidade, o apego desenfreado a pessoas e coisas. Isso tudo também traz a perturbação no lar.
as pessoas que estão ligadas assim só materialmente uns aos outros, que só pensam nelas, que não conseguem auxiliar, que não conseguem conviver, que é o jogo de interesses. Essas perturbações de ciúmes excessivos, isso tudo traz obsessões. Gritos e apatia, nenhum lado nem o outro, tem que ter equilíbrio, né? Os desequilíbrios através da gritaria ou do mutismo, aquela pessoa que está sempre apática, que não fala nada. A indiferença é complicado. A indiferença com os nossos também, ela acaba por criar dificuldades, mais ainda, dentro desse processo obsessivo. Sentimento de posse é o que ocorre demais nas relações familiares. Meu filho, meu marido, minha esposa. Meu. Ninguém é de ninguém. Né? No sentido positivo da palavra, ninguém é de ninguém, no sentido, nós somos espíritos que estamos transitoriamente uns com os outros. Aquela pessoa que tem um sentimento de posse, quando perde, principalmente através da morte, ela sucumbe também. Ou ela entra num processo depressivo. Por quê? Ela acha que aquela pessoa, aquele filho, aquele marido é dela. Não. Não é fácil desapegar, mas nós temos que trabalhar isso no nosso espírito. Porque nós somos transitórios, viajantes de outras esferas. Nós não somos daqui. A nossa origem não é aqui. A nossa origem não é terrena. A nossa origem é espiritual. Todos nós estamos vinculados às esferas maiores. Estamos transitoriamente com as pessoas. E por saber que estamos transitoriamente, é que devemos aprender a amar. Resgatar as nossas dívidas, resgatar os nossos débitos. Encher-nos de ternura, de amor, de paciência, para conseguir passar por essa existência, passar por esses desafios, passar por essas dificuldades. Então, todas essas questões levam a processo obsessivo. Então, temos que tomar muito cuidado. Como que está sendo a esfera mental do nosso lar? Estamos arraigados daquelas pessoas como se fosse nossa. Porque depois que, quando desencarnarmos, nós vamos continuar ligados àquelas pessoas, a coisas materiais, a herança, a casa. Isso tudo é transitório. Então, temos que tentar viver, possuir, sem ser aquilo, né? Sabendo da transitoriedade da vida. As coisas não nos pertencem, nada nos pertence nesse mundo, como coloca no Evangelho, nem o nosso próprio corpo. Nada. Nada. Depois, sabendo, né, desses processos obsessivos, qual que seria, então, a solução? Qual que seria o caminho para a paz no lar? É a prece, é a oração, é o contínua oração, sempre, em todos os momentos. Seja primeiramente de gratidão a Deus por estarmos ali juntos. Temos que ser gratos a Deus. Orar em família, porque a oração, ela nos auxilia, nos fortalece e cria um vínculo entre nós e o Criador. E Ele sabe das nossas dificuldades, Ele sabe dos nossos problemas. E quando nós nos vinculamos a Ele a partir da oração, nós conseguimos criar força para conseguir passar por essas situações. E o culto do Evangelho no lar também, que é necessário. O culto do Evangelho no lar é oração em família, num horário fixo, onde a família, à luz do Evangelho, se reúne, conversa, fala à luz do Evangelho como que nós podemos aprender a lidar com essa situação. Então, essa é a necessidade que nós temos. Rapidamente aqui, no livro
Jesus no lar, já estou com o tempo aqui tomado, mas só para falar uma questão que Jesus colocava, né? Tinha uma reunião na casa de Simão Pedro e a sogra de Pedro indagou: Senhor, afinal de contas, que vem ser a nossa vida no lar? Jesus falou para ela: iniciamos a tarefa entre flores para depois encontrarmos colheita de espinhos. No começo é promessa de paz e compreensão. Logo, quando surgem as pedras de sabores, nós nos revoltamos e nós não conseguimos passar pelas nossas provas. O lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita pouco a pouco ao grande entendimento da humanidade. Então, Jesus nos coloca que o lar é a escola das almas. Que nós possamos um pouco refletir sobre essa questão. O lar é o cadinho necessário para que toda vez que nós estivermos desanimados, com dificuldade de seguir adiante, que nós nunca nos esqueçamos da bondade infinita de Deus que nos coloca uns com os outros de novo para reparar, para melhorar, para evoluir. Só tendo, a partir desse momento que tivermos esse entendimento, é que vamos conseguir passar pela nossa, às vezes, difícil convivência no lar. Que Jesus nos abençoe. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam.
Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.